A paz do Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador dos céus, da terra e do mar, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio nos trazer esperança a todas as gerações vindouras e veio nos trazer a salvação. Veio nos pregar, nos ensinar. E hoje eu estou aqui porque fui chamado e escolhido para também narrar o seu evangelho, a sua palavra. Quero convidar a todos que nesse momento estão ouvindo, se tiver prazer nesse Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, e no seu Filho, o verdadeiro que pregou essas palavras de verdade, palavras de bênçãos, de cura, de restauração e de vida. Mas se você não tem prazer, só quer alguma palavra, um versículo, porque o inimigo que se transformou em pastor e está nos altares, como ele falou, não prega a palavra de Deus, não prega a Cristo, mas prega versículo e capítulo. E ensina você também a fazer isso. Mas eu quero dizer que Deus é infinito e o seu Filho. E a sua palavra também é infinita. Toda palavra é para edificação de cada um que a ouve e para restauração e bênção. Toda palavra de Deus, ela é boa, maravilhosa. Mas se você só quer achar alguma palavra, algum capítulo que lhe agrade, você não tem comunhão com o corpo de Cristo, muito menos com Deus. Deus só tem comunhão com quem adora toda a palavra do Filho dele, com quem tem prazer. Então não adianta querer só um capítulo como o falso nos altares desde o século XVIII ensina. E só prega aquilo que agrada ao povo e a ele. Mas se você crê, é um crente verdadeiro. Se você crê, é um cristão em Cristo. E se agrada de tudo que Cristo fez e de tudo que Cristo pregou. E de tudo que sair da boca de Cristo. Aleluia. Assim também, aquele que foi chamado e escolhido, fala, prega, narra e ensina o que está escrito, o que saiu da boca de Deus. Aleluia. Então vamos ouvir o que saiu da boca de Deus, o que saiu da boca de Cristo e o que saiu da boca dos apóstolos e profetas. Vamos edificar a nossa casa. No final do culto, eu farei a oração do Pai Nosso, a oração poderosa, a qual Cristo nos ensinou para que nós o adorem em espírito e verdade, tanto quando estiver orando, como lendo, como ouvindo a palavra como ela é. A partir do momento que eu estou fazendo isso, estou adorando em espírito e verdade. Só não se adora em espírito e verdade dentro de um templo, onde não tem a palavra, mas tem narrativas mentirosas, enganadoras, por um dízimo de feitiço, por um dízimo de fantasia que não existe, que não é o dízimo que está na Bíblia. Por isso, o inimigo engana, porque ele não prega a Cristo, porque se pregar a Cristo, você vai conhecer a verdade. E se você quer conhecer a verdade, ser abençoado de verdade, ver sua vida mudar, porque existem milhões de pessoas nesses templos de falsos pastores que se transformaram, mas são demônios para enganar, fazendo narrativas mentirosas. E na verdade, hoje eles não pregam mais nada, eles estão bagunçando tudo. Então, tanto na internet, está surgindo muito na internet, fazendo essas narrativas, essas orações mentirosas, enganadoras, para poder obter fama e poder. Mas eu quero dizer a você que se você, até hoje, faz parte de um templo, se diz um cristão ou crente ou evangelho, e a sua vida não mudou nada, você está vivendo de aparência, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Eu convido você hoje, que não é inscrito, a inscrever-se nesse canal para você ver o poder de Deus,
agir na sua vida e sua vida ser transformada de verdade. Mas se você também der ouvido a toda a palavra de Deus e também procurar fazer o que eu disser, porque o que o homem de Deus manda não é por interesse, nem para obter fama, nem poder, mas é para o seu bem. O que é de Deus não vai mandar nada além daquilo que faça bem a você, a sua família, e que venha fazer com que você cresça na graça, com que você tenha comunhão com Cristo e com o Pai, com que o Pai e o Filho habite na sua casa. Por isso, nós temos ensinamentos, mandamentos. Quando nós pregamos, já estamos ensinando e dando os mandamentos. E nós vamos também ensinando como é que você tem que fazer para receber de Deus as suas petições, para Ele lhe atender. Amém? Não é tão sacrifício, não. Sacrifício é o que você faz, pegar seu dinheiro todo mês e dar dentro de um templo a uma pessoa que você não conhece, uma pessoa falsa que se levantou ali, que é levantada por qualquer um, como pastor, presbítero, para pegar seu dinheiro e tomar seu dinheiro. Mas o mandamento de Deus não está sendo cumprido, porque você não aprende, eles não ensinam, porque eles não cumprem, eles não fazem. Então nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou, para que Deus atenda a nós quando nós clamarmos, para que Deus nos abençoe e restaure a nossa vida. Se você quer restauração e quer bênção de verdade e transformação, ser feliz, uma pessoa feliz de verdade, ouça essas palavras que vai ser pregada todos os dias. Aqui no Sininho, todos os dias tem pregação, tem Cristo, tem Deus, aleluia, tem Espírito Santo para restaurar e curar. Amém. Capítulo 5, livro de Mateus, Evangelho de Cristo. O Sermão da Montanha é o mais que não é pregado nos falsos templos e pelos falsos pastores. Eles não pregam. Por quê, hein? Por que será que os falsos pastores não pregam o Sermão da Montanha, hein? Significa que ele é o diabo. Ele é o diabo transformado. Mas nós pregamos porque amamos a Deus e ao seu Filho e toda a palavra que saiu da boca de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, ou glória, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que a deixar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a mulher deixada pelo marido, comete adultério com ela. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, lhe dá também a outra. E qualquer que pleitear contigo e te tirar o vestido, lhe dá também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem
os hipócritas nos templos e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que está fazendo a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nos templos, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Teu Pai que vê secretamente te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedires. Portanto, essa é a oração que vós deveis orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, como grandes serão das trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todas as preocupações, acrescentar um dia à vossa vida? E quanto ao vestido, por que andais preocupados? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, preocupados, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
Mas buscais primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? Não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Isaías 56, versículo 11. Para que não as pise com os pés e voltem-se-vos e despedacem. Pedi, vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos se abrirá. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, lhe fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos pastores, porque eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu pregava em teu nome, e em teu nome eu expulsava demônios, em teu nome eu fazia muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, a multidão se admirou da sua palavra, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E descendo ele do Monte das Oliveiras, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, te mostra ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Apresenta a oferta que Moisés foi quem determinou pela lei. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele
um centurião lhe rogando, dizendo: Senhor, meu criado está em casa paralítico, violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei, lhe darei saúde. O centurião, respondendo a Jesus, disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Basta uma palavra e o meu criado ficará sarado. Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como tu crestes, te seja feito. Naquela mesma hora, seu criado ficou curado. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre e lhe tocou na mão. A febre a deixou. Levantou-se e o serviu. E chegada a tarde, lhe trouxeram muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, aleluias, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Olha aí, e ele com a sua palavra, né? Pois quando eu digo, meu irmão, a palavra em si de Jesus, toda ela é boa, a palavra de Deus. Nós não podemos achar um capítulo bom e outro ruim, não. Um versículo bom e outro ruim, não. Esse é o falso crente, o falso cristão, ou o evangélico. Mas eu estou dizendo aqui que nós temos que adorar, cultuar, exaltar e honrar toda a palavra de Deus. Porque é pela palavra que nós podemos receber de Deus o que pedimos. Diz aqui: chegada a tarde, lhe trouxeram muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos imundos. Pela sua palavra, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda do além. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. E ele disse: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, me permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque vamos morrer. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Outra vez aqui, o Senhor diz a sua palavra, Deus a palavra, porque com a palavra ele repreendeu os ventos, e os ventos se obedeceu, o mar obedeceu, se aquietou. Que palavra poderosa. Então, meu irmão, se alguém não ama esta palavra, não tem prazer, é falso, é falsificado, é maldito. Só vai receber de Deus bênção, restauração e cura se você ouvir esta palavra, toda a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir de graça, não vai pagar nada. Este é o único canal, um dos únicos canais
de poucos canais que prega como Cristo mandou. Por quê? Porque Deus deixa bem claro que são poucos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos para pregar o Evangelho. E tendo chegado outra banda, aproximar-se dos genazenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, e eram tão ferozes, eram eles, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Andavam pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsa, nos permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro. Morreram nas águas. Os porqueiros fugiram. Chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Entrando no barco, passou para outra banda, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que eu tenho poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. A multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que deu tal poder aos homens. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram junto de Jesus e dos discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não dízimo, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Os teus discípulos não jejuam. Disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido, e se faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompe-se os odres e entornam-se o vinho. Os odres se estragam, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe, o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, lhe põe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos, que sofria de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-o, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas está dormindo. E riram-se dele. Logo que o povo foi posto fora, Jesus entrou, lhe pegou na mão, e a menina levantou-se.
Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, gritando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isto? Disse-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, estavam tão alegres, tanta alegria no seu coração, que saíram divulgando, gritando a sua fama por toda aquela terra. Havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. E Jesus expulsou o demônio, e o mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando este evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilha termos o Senhor como nosso pastor e termos prazer na sua palavra. Porque se o Senhor é o nosso pastor, temos que ter prazer em toda a sua palavra. Não só é num capítulo nem num versículo. Isso é o falso pastor, o anticristo que está no altar. É aquele que está na internet, fazendo narrativas mentirosas e orações enganosas, para poder obter fama e riqueza. Mas vamos ouvir a oração da fé, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Que esta graça e essa paz continue com os irmãos, e que você que é novo, se gostou, que o que é de Deus a gente não gosta, adora. Se você adorou, se você amou, inscreva-se, deixe seu joinha e ative o sininho para receber mais glória, mais bênção em nome de Jesus. Porque nós pregamos em nome de Jesus, nós abençoamos em nome de Jesus. Todos os dias você vai receber as notificações, pregações. Essa foi a primeira parte do livro de Mateus. Aí vem a segunda por diante, porque para o vídeo não ficar muito longo. Então você vai todos os dias ouvir a palavra de Deus. Vai se alimentar e vai se encher do que é bom e do Espírito Santo. Amém? Para que Deus opere na sua vida e atenda todas as suas petições e realize todos os seus desejos. Mas em nome de Jesus, como Ele mandou e conforme Ele ensinou. É a palavra dele, toda ela. Não devemos só ficar nessas religiões falsas que só querem capítulos e versículos. E depois fazer uma narrativa mentirosa e torcer os fatos bíblicos. Porque você nunca vai ser abençoado, porque eles não querem. Eles não vão pregar nunca, porque senão não obtém lucro.
Se pregar o Evangelho de Cristo, não obtém lucro. Eles querem lucro, lucro,